Conta um Conto apresenta de Howard Phillips Lovecraft, Nas Montanhas da Loucura. Narração Marcelo Fávaro. Capítulo 8. Naturalmente, Danforth e eu estudamos com interesse especial e um peculiar senso pessoal de assombro tudo o que pertencia ao imediato distrito em que nos encontrávamos. Desse material local havia naturalmente uma enorme abundância, e no emaranhado nível mais baixo da cidade fomos sortudos o bastante para encontrar uma casa de uma época um pouco mais tardia, cujas paredes, mesmo um tanto danificadas por uma fissura avizinhada, continham esculturas de decadente habilidade que contavam a história da região num período muito além daquele retratado no mapa Plioceno, do qual derivamos nosso último vislumbre geral do mundo pré-humano. Esse foi o último lugar que examinamos detalhadamente, pois o que lá encontramos nos forneceu um novo e urgente objetivo. Certamente nos encontrávamos em um dos mais estranhos, bizarros e terríveis ermos do globo terrestre. De todas as terras existentes, era essa definitivamente a mais antiga, e crescia em nós a convicção de que aquela hedionda elevação do solo seria de fato o fabuloso e pesadelar platô de Leng, que até mesmo o louco autor do Necronomicon foi relutante em discutir. A grande cordilheira de montanhas era tremendamente longa, iniciando-se como uma serra baixa na terra de Luitpold, na costa do mar de Weddell, cruzando virtualmente todo o continente. A parte realmente elevada se estendia um pouco em um poderoso arco aproximadamente a partir da latitude 82 e da longitude 60, leste, até latitude 70 e longitude 115, leste, com sua face côncava voltada para nosso acampamento e sua saída para o mar situada na região daquela longa costa e obstruída pelo gelo, cujos montes foram vislumbrados por Wilkes e Manson no Círculo Antártico. Exageros da natureza ainda mais monstruosos pareciam perturbadoramente próximos. Eu disse que aqueles picos eram mais altos que os Himalaias, mas as esculturas não me deixaram afirmar que eram os mais altos da Terra. Essa honra mórbida está, além de qualquer dúvida, reservada a algo que metade das esculturas hesitava em registrar, enquanto outras abordavam com óbvia repugnância e trepidação. Aparentemente havia uma parte da Terra antiga, a primeira que se erguera das águas depois que a Terra se desprendera da Lua, e os antigos desceram das estrelas, que chegou a ser evitada como um mal vago e inominável. As cidades construídas nessa região ruíram antes do tempo e se encontraram inesperadamente desertas. Então, quando o primeiro grande tremor de terra convulsionou a região na era comanchiana, uma fileira horrenda de picos de repente se ergueu em meio ao mais impactante estrondo e caos, e a terra recebeu as suas mais altas e mais terríveis montanhas. Se a escala dos entalhes estiver correta, essas coisas abomináveis deviam ter mais de 12 mil metros de altura, radicalmente maiores que as mais chocantes montanhas da loucura que atravessamos. Estendiam-se aparentemente entre a longitude 77 e a latitude 70 leste, até a latitude 70 e longitude 100 leste, a menos de 500 quilômetros de distância da cidade morta, de maneira que teríamos vislumbrado seus terríveis cumes ao longe do oeste obscuro, não fosse pela vaga névoa opalescente. Seu extremo norte devia, da mesma forma, ser visível a partir da longa costa litorânea do Círculo Antártico, na terra da Rainha Mary. Alguns dos antigos, em seus dias de decadência, realizaram estranhas preces para aquelas montanhas, mas nenhum deles se arriscou em aproximar ou investigar o que existia além delas. Jamais foram miradas pelo olhar humano
E enquanto eu estudava as emoções retratadas nos entalhes, rezei para que isso jamais aconteça. Há montes protetores ao longo da costa, além dessas montanhas. Rainha Mary e as terras de Kaiser Wilhelm. Eu agradeci aos céus que ninguém tenha sido capaz de aterrissar ali ou escalar aqueles montes. Não sou mais tão cético em relação aos contos antigos e medos como costumava ser, e não mais escarneço das noções do escultor pré-humano de que os relâmpagos, em intervalos, faziam uma pausa significativa em cada um dos cumes melancólicos, que um brilho inexplicável irradiava daqueles pináculos terríveis ao longo de toda a noite polar. É bem provável que exista um sentido deveras real e monstruoso nos antigos sussurros pinacóticos sobre Kadat, no deserto gelado. Mas o terreno que se estendia diante de nós não era menos estranho, embora menos sujeito a inomináveis maldições. Logo após a fundação da cidade, a grande cordilheira se tornou o sítio dos principais templos, e vários entalhes retratavam grotescas e fantásticas torres rasgando o céu, onde agora víamos somente cubos, curiosamente presos às rochas e balaustradas. No curso das eras, as cavernas surgiram e foram transformadas em anexos dos templos. Com o avanço das épocas ainda mais tardias, todos os veios de calcário da região foram erodidos pelas águas subterrâneas, de forma que as montanhas, os sopés e os planos abaixo deles se transformaram numa rede perceptível de cavernas conectadas e galerias. Muitas esculturas retratavam profundas explorações subterrâneas, além da descoberta do estígio e soturno mar que espreita no ventre da terra. Este vasto golfo noturno fora escavado indubitavelmente pelo grande rio que fluía nas inomináveis e horríveis montanhas ocidentais, contornava a base da Cordilheira dos Antigos e seguia ao lado da cadeia até o Oceano Índico, entre Bud e as terras Totten, no litoral de Wilk. Pouco depois, pouco a pouco, a base calcária do monte foi erodida em seu entorno, até que finalmente seus fluidos correntes atingiram as cavernas de águas subterrâneas, juntando-se a elas na escavação de um abismo mais profundo. Finalmente, sua protuberância completa se esvaziou nos morros ocos, secando o velho leito que corria em direção ao oceano. Grande parte da cidade tardia, como a encontramos agora, fora erguida sobre o antigo leito. Os antigos, compreendendo o que estava ocorrendo e exercendo seu senso artístico sempre interessante, escavaram em pilares ornados aquelas faixas de terra dos sopés, onde a grande corrente começava sua descida na escuridão eterna. Esse rio, outrora atravessado por pontes de pedras nobres, era claramente aquele cujo leito extinto visualizamos em nosso voo. Sua posição em diferentes entalhes da cidade nos ajudou a visualizar aquele cenário, tal como fora em vários estágios da longeva região morta através das eras históricas. Assim fomos capazes de rascunhar um rápido, mas cuidadoso mapa das características principais, praças, prédios importantes e coisas do tipo, que serviria de guia para futuras explorações. Logo podíamos reconstruir em nossas fantasias toda a coisa estupenda como ela era há 1 milhão, ou 10 milhões, ou 15 milhões de anos. Uma vez que as esculturas nos mostravam exatamente como eram as construções, montanhas, quarteirões, subúrbios e panoramas em seu conjunto, bem como a aparência luxuriante da vegetação terciária. O lugar deve ter possuído uma maravilhosa e mística beleza. Enquanto pensava nisso, quase me esqueci da desagradável sensação de sinistra opressão que a idade inumana da cidade, sua magnitude e morte, sua remota distância
e crepúsculo glacial infundiram em meu espírito, sufocando e oprimindo-o. Ainda de acordo com certos entalhes, os habitantes da cidade conheceram, eles mesmos, o estrangulamento do terror opressivo, pois há um sombrio e recorrente tipo de cena em que os antigos são mostrados em fuga, apavorados por algum tipo de objeto, cujo retrato nunca fora permitido, encontrado no grande rio, o qual, oriundo daquelas horríveis montanhas ocidentais, lhes fora levado pela corrente através das florestas, as florestas de cicadófitas, drapejadas de trepadeiras. Foi apenas na mais tardia das casas, com entalhes decadentes, que obtivemos um vislumbre da calamidade fatal, que conduzira ao abandono da cidade. E sem dúvida, devem existir muitas outras esculturas da mesma época, com outros lugares, mesmo considerando as energias e aspirações vacilantes de um período incerto e estressante. De fato, muitas evidências da existência de outras peças vieram até nós logo depois, mas esse foi o primeiro e único conjunto que encontramos diretamente. Planejávamos continuar com a exploração mais tarde, mas, como já disse, condições imediatas ditaram outro objetivo premente. Haveria, contudo, um limite, pois, após ter perecido entre os antigos toda e qualquer esperança de uma longa ocupação futura do lugar, não poderia deixar de haver uma interrupção completa das decorações murais. O golpe derradeiro, é claro, foi a chegada do Grande Frio, que uma vez manteve a Terra refém e que jamais abandonou seus malfadados polos. O Grande Frio que, na outra extremidade do mundo, eliminou as fabulosas terras de Lomar e Hiperbórea. É difícil estabelecer precisamente em que momento essa tendência começou na Antártida. Entretanto, determina-se que o início dos períodos glaciais gerais tenha se dado há aproximadamente 500 mil anos, a partir do momento presente, mas nos polos o terrível flagelo deve ter se iniciado muito mais cedo. Todas as estimativas são em parte suposições, mas é bem provável, que as esculturas decadentes tenham sido feitas há menos de 1 milhão de anos, e que a cidade fora completamente desertada muito antes do convencionado início do Pleistoceno, há 500 mil anos, conforme é possível calcular em termos da superfície terrestre como um todo. Nas esculturas decadentes havia sinais de mirrada vegetação em vários lugares, além de um decréscimo da vida rural por parte dos antigos. Dispositivos de aquecimento figuravam nas casas e viajantes de inverno eram representados encobertos por tecidos protetores. Então, vimos uma série de cartuchos. O arranjo de várias contínuas era frequentemente interrompido nesses últimos entalhes, descrevendo uma migração crescente em direção aos refúgios mais próximos e com temperaturas mais elevadas. Alguns surgiam para cidades submarinas distantes do litoral, e outros desciam através das redes de cavernas de calcário nos montes ocos, em direção ao vizinho abismo negro de águas subterrâneas. Por fim, aparentemente esse abismo foi o local mais colonizado. Tal se deve, sem dúvida, ao caráter sacro da região especial, mas pode ter sido escolhido, sobretudo, por haver a possibilidade de utilizar os grandes templos escavados nas montanhas alveolares, e também porque a vasta cidade em terra firme poderia ser mantida como um local de veraneio e base de comunicação com várias minas. A ligação entre as velhas e novas moradias era feita principalmente por meio de diversos desníveis e melhorias realizadas ao longo das rotas de conexão, incluindo a escavação de numerosos túneis que conduziam diretamente da antiga metrópole até o Abismo Negro.
túneis com descidas acentuadas, cujas bocas cuidadosamente desenhamos, de acordo com nossas melhores estimativas, no mapa que compilávamos. Era óbvio que, ao menos 2 desses túneis se localizavam dentro de uma distância exploratória razoável, a partir do ponto em que nos encontrávamos. Ambos estavam no limite montanhoso da cidade, um a cerca de 400 metros na direção do antigo leito do rio, e outro a talvez o dobro da distância na direção oposta. O abismo aparentemente apresentava margens de terra seca em certos locais, mas os antigos construíram sua nova cidade sobre a água, sem dúvida, em virtude de uma maior certeza em relação à uniformidade da temperatura. A profundidade do mar oculto parece ter sido muito grande, de forma que o calor interno da terra garantia que o local seria habitável por um período indefinido. As criaturas pareciam não ter problemas em se adaptar à residência, de início parcialmente, e finalmente, é claro, em tempo integral, sob a água, pois elas nunca permitiram que seu sistema de guerras se atrofiasse. Havia várias esculturas que representavam suas constantes visitas a parentes submarinos em todos os lugares, além dos banhos habituais no fundo de seu grande rio. A escuridão do interior da Terra também não seria proibitiva para uma raça acostumada às longas noites antárticas. Embora seu estilo fosse efetivamente decadente, esses últimos entalhes ganhavam uma qualidade verdadeiramente épica quando narravam a construção da nova cidade na caverna marina. Os antigos foram bem científicos quanto a isso. Extraíram rochas insolúveis do coração das montanhas alveolares e empregaram trabalhadores especializados das cidades submarinas próximas para realizar a construção de acordo com os melhores métodos. Tais trabalhadores trouxeram consigo tudo o que era necessário para estabelecer o novo empreendimento: tecidos de Shoggoths, a partir dos quais seriam criados carregadores de pedras e, posteriormente, bestas de carga para a cidade na caverna, além de outras matérias protoplásmicas que serviriam para moldar organismos fosforescentes utilizados na iluminação. Finalmente, uma poderosa metrópole se ergueu no fundo daquele mar estígio. Sua arquitetura era muito parecida com a da cidade na superfície, e seu trabalho demonstrou relativamente pouco definhamento em consequência dos precisos elementos matemáticos inerentes às operações de construção. Os Shoggoths recém-criados alcançaram enormes proporções de singular inteligência e foram representados cumprindo ordens com extrema rapidez. Ao que parece, conversaram com os antigos pela imitação de suas vozes, uma espécie de assovio musical de alta frequência. Se as indicações da dissecação do pobre Lake estiverem certas, e trabalhavam mais sobre o comando falado do que por sugestões hipnóticas, como nos tempos antigos. Eram mantidos, contudo, sob o admirável controle. Os organismos fosforescentes forneciam iluminação com grande efetividade e, sem dúvida, compensavam bem a ausência das familiares e noturnas auroras, as auroras polares do mundo exterior. A arte e a decoração ainda eram praticadas, embora, é claro, com um certo decaimento. Os antigos pareciam perceber seu declínio e, em muitos casos, anteciparam a política de Constantino o Grande ao transplantar blocos da antiga cantaria, especialmente refinada de sua cidade terrestre, assim como o imperador, numa época similar de esgotamento, despiu a Grécia e a Ásia da sua melhor arte para presentear sua nova capital bizantina com um esplendor superior àquele que seu próprio povo teria sido capaz de criar. A transferência de blocos esculpidos não foi mais extensa, sem dúvida, pelo fato de que a cidade terrestre não havia sido completamente abandonada de início, na época do abandono total, e certamente isso aconteceu antes do avanço do Pleistoceno polar.
Os antigos já tinham se contentado com sua arte decadente, ou apenas deixaram de reconhecer o mérito superior do entalhe antigo. De qualquer forma, as ruínas que nos rodeavam, lançadas ao silêncio de éons, certamente não foram submetidas a um completo saque cultural. Contudo, as melhores estátuas avulsas e outros móveis foram levados embora. Os decadentes cartuchos e rodapés que contavam essa história foram, conforme já relatei, os últimos que pudemos encontrar em nossa limitada busca. Deixaram-nos com uma imagem dos antigos indo e vindo constantemente, da grande cidade de terra no verão para a cidade na caverna marinha no inverno, e algumas vezes comerciando com cidades submersas ao longo do litoral antártico. A sina final da cidade terrestre deve ter ocorrido nessa época, pois as esculturas revelavam muitos sinais da maligna invasão glacial. A vegetação declinava, e as neves terríveis do inverno não mais derretiam completamente, nem mesmo no alto verão. Os rebanhos de sáurios estavam quase todos mortos e os mamíferos também sofriam. Para manter o trabalho no mundo superior, tornou-se necessário adaptar alguns dos chogotes amorfos e curiosamente resistentes ao frio para a vida na Terra, algo que os antigos antes relutaram em fazer. O grande rio agora não tinha mais vida, e o mar da superfície perdera a maioria de seus habitantes, exceto as socas e as baleias. Todas as aves se foram, com exceção apenas dos enormes e grotescos pinguins. O que ocorreu depois de tudo isso? Podemos apenas supor. Por quanto tempo a cidade na caverna marinha sobreviveu? Ela ainda estaria lá, um cadáver petrificado na escuridão eterna. Teriam as águas subterrâneas finalmente se enregelado? A que destino as cidades oceânicas do mundo exterior teriam sido entregues? Alguns dos antigos teriam se mudado para o norte, ultrapassando a camada de gelo. A geologia atual não mostra nenhum traço de sua presença. Os terríveis Migo ainda seriam uma ameaça no mundo extraterreno das terras do norte. Seria possível ter a certeza do que poderia ou não ter sobrevivido até os dias atuais nos escuros e inexplorados abismos das mais profundas águas da Terra? Aquelas coisas pareciam capazes de suportar qualquer quantidade de pressão, e os homens do mar eventualmente fisgam curiosos objetos. E a teoria da baleia assassina de fato poderia explicar as selvagens e misteriosas cicatrizes nas focas antárticas percebidas na geração passada por Bort Greenvik. Os espécimes encontrados pelo pobre Lake não entram nessas suposições, pois seu contexto geológico prova que devem ter vivido numa época muito remota da história da cidade terrestre. Eles possuíam, de acordo com a localização, certamente não menos de 30 milhões de anos. E refletimos que, nessa época, a cidade na caverna marinha e mesmo a própria caverna nem ao menos existiam. Teriam recordado um cenário mais antigo, com luxuriante vegetação terciária por toda a parte. Uma cidade mais jovem na terra firme, com arte florescendo ao seu redor, e um grande rio correndo ao norte, ao longo dos sopés de poderosas montanhas, em direção a um distante oceano tropical. Ainda assim, não podíamos evitar pensar naqueles espécimes, sobretudo nos 8 ainda intactos que desapareceram do acampamento terrivelmente devastado de Lake. Havia algo anormal em todo o ocorrido. As coisas estranhas que tão duramente tentamos atribuir à loucura de alguém, aquelas covas horrendas, a quantidade e a natureza do material desaparecido, Jenny, a rigidez extraterrena daquelas monstruosidades arcaicas e as estranhas aberrações vitais
que as esculturas agora relacionavam à raça. Danforth e eu vimos o bastante em algumas poucas horas. E estávamos preparados para acreditar em muitos segredos chocantes e incríveis da natureza primitiva. Mas manteríamos completo silêncio ao seu respeito. Fim da parte 8. As Montanhas da Loucura.